vem, Ele ouve o nosso coração, mas nós abrimos um diálogo com Deus sempre que a palavra de Deus é lida, proclamada e anunciada. Quero lembrar que nós temos irmãos e irmãs que estão lá conectados, né, no YouTube. Eu quero dizer isso porque eu tenho irmãos, amigos, mais chegados que irmãos, que estão lá no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, conectados conosco, né? Que Deus fale as suas vidas também. O pessoal está passando por um tempo difícil, com a graça de Deus, as coisas estão se normalizando, né? Com a graça de Deus, aquilo será restaurado, reconstruído, né? Para ser uma terra de testemunho, né? Do que as igrejas estão ajudando também naquele local, a restaurar vidas, a restaurar aquele tempo difícil. Que Deus abençoe, então, o meu solo gaúcho, né? Meio da pastora e de muitos de nós, que Deus abençoe e cuide desse tempo de restauração. Amados irmãos e irmãs, eu tenho plena certeza que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós interagimos com a palavra de Deus, nós encontramos ali uma infinidade de personagens, conhecidos como os personagens bíblicos, né? E você já começa a pensar, então, em muitos nomes que são registrados na palavra de Deus. Você começa a lembrar de muitos personagens que estão registrados ali. São histórias de homens e mulheres, anciãos, jovens, crianças, famílias, histórias de pessoas enfermas, de pessoas sadias, né? E histórias de pessoas que tiveram suas experiências, suas limitações, seus fracassos e vitórias. E eu posso dizer que eram gente como a gente, pessoas como nós, né? Quem de nós aqui não tem seus momentos de choro, de dor, de fraqueza, de vitória, de derrota, né, de enfermidade? Quantos de nós aqui que estamos aqui não temos os nossos tempos difíceis diante das circunstâncias da vida? Todos nós temos. E eu quero então nessa noite dizer a vocês que a vida de todos nós é uma mistura de experiências, né? É uma mistura de acontecimentos, de fatos que nós vamos registrando em nossa mente, em nosso coração, em nossa memória. Histórias que nós podemos contar para as nossas famílias, para os nossos amigos, daquilo que passamos, de como vencemos, dos tropeços que tivemos, ou quem sabe até histórias das derrotas que enfrentamos também na nossa vida. A vida de todos nós é assim. A vida de todos nós é repleta de momentos que vão se unindo, que vão formando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa vida, a nossa história. E quando a gente lê a palavra, a gente encontra então essas biografias desses personagens que viveram tudo isso, que passaram esses momentos na vida deles. E eu quero então nesse momento lembrar para vocês algumas lições de alguns personagens da palavra de Deus, porque são muitos, e nós não temos tempo para citar todos, mas de alguns personagens e o que nós aprendemos com essas vidas, o que nós aprendemos com essas famílias, o que nós aprendemos com essas pessoas. Veja bem, vamos começar lá em Noé, né? O que nós aprendemos com Noé e com a família dele? Aprendemos de forma especial lá em Gênesis 6, aprendemos a perseverança e a obediência. Veja bem, Noé, por aproximadamente 150 anos, Noé anunciou que aconteceria um dilúvio. Por 120 anos, ele e sua família construíram uma arca. Você já pensou nisso? Olha o tempo. Noé podia sentir-se um derrotado, por quê? Porque embora anunciando que a salvação estava em Deus, que Deus podia salvar a humanidade daquele momento, ele não converteu ninguém naquele tempo. Com exceção da sua esposa, dos seus filhos e de suas noras. Ele podia sentir-se um fracassado, mas não foi. Porque Noé fez exatamente, detalhadamente, ele seguiu todas as instruções de Deus. Todas elas. Tudo que Deus falava, Noé fazia.
Deus deu como devia ser a arca. Noé fez exatamente como Deus falou. Madeira, tamanho, altura, largura. Uma abertura para o céu naquela arca, uma janela para o céu. Então nós aprendemos com Noé, perseverança e obediência, com ele e com a família dele. E quando nós falamos um pouco mais adiante, na vida de Abraão e Sara, o que nós aprendemos com a vida de Abraão e Sara, lá no capítulo 12 de Gênesis? O que nós aprendemos com a vida desse casal? Nós aprendemos que nós temos que alinhar a nossa visão com a visão de Deus. É preciso que haja um alinhamento do plano de Deus, do propósito dele, da visão dele, que ele tem para nós, com a nossa própria visão, com a nossa própria vida. Não é possível Deus nos dar uma direção, Deus nos dar um propósito, Deus nos dar um caminho, e nós desviarmos a nossa visão do propósito de Deus. E vocês lembram a resposta de Noé, a resposta de Abraão e Sara? O que Deus fala? Saiam da casa de vocês, da casa do pai de vocês, saiam da parentela e vão para a terra que eu vou mostrar para vocês. Eles não sabiam para onde iam, não sabiam o que ia acontecer, mas Deus estava chamando. E quando Deus chama, nós alinhamos com Deus a nossa visão. Alinhamos com Ele o nosso coração e vamos. Porque Ele está guiando, Ele está direcionando a vida. E vocês sabem a bênção que foi a vida de Abraão e Sara. Neles, todas as famílias da terra são abençoadas. Então nós aprendemos com esse casal a alinhar a nossa vida, a nossa visão, com a visão de Deus. Porque somente alinhados com a visão de Deus, o chamado de Deus se torna real na nossa vida. É preciso olhar isso, é preciso ver, sentir essa visão de Deus. O que a gente aprende com Moisés? Lá em Êxodo 3. Moisés é famoso, conhecido, né, de todos nós. A gente aprende com Moisés a confiar em Deus e a enfrentar as nossas lutas diárias. Você conhece a história de Moisés? Você sabe que em determinado momento Deus fala para ele: retorna ao Egito, vai falar com o faraó, que eu vou tirar meu povo de lá e você vai ser o líder desse povo. E Moisés então, como a gente fala, tremeu nas suas pernas: eu não sei falar, eu não sei o que eu vou dizer, como é que vai ser, como é que não vai ser, eu tenho que voltar lá. Volta lá. E você sabe que as lutas de Moisés começaram justamente quando ele teve que guiar pelo deserto 2,5 milhões de pessoas. Era muita gente. A Bíblia cita 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Homens que podiam sair à guerra, que já eram de idade para ir à guerra. O resto era criança, mulher, jovens. 2,5 milhões de pessoas. Imagina o quanto Moisés teve que aprender a paciência, porque era um povo, você sabe disso, era um povo que murmurou o tempo todo. O tempo todo. Então, nessas lutas diárias, Moisés teve que aprender, como nós temos que aprender, que a provisão vem de Deus, que o sustento vem de Deus. Se não tem água, Deus dará água. Se não há alimento, Deus dará alimento. Se o mar não está diante de nós, Deus abrirá o mar. E se o mar não abrir, vamos caminhar por sobre as águas, mas Deus vai nos direcionar. Deus vai nos direcionar. E a gente, então, com Moisés, a paciência, a vitória nas lutas do dia a dia. O que nós aprendemos lá em Números 14, com Josué e Caleb? Nós aprendemos com esses dois a ter uma visão mais relevada do que a visão do mundo. Você lembra dessa história dos espias que foram lá vigiar a terra, olhar a terra? Quando eles retornam, todos falaram: não dá, não vai dar certo, aquele povo é gigante, vamos ser esmagados como gafanhotos, não dá, nós vamos perder a luta, vamos desistir, não vamos entrar nessa terra. Mas Josué e Caleb, com os olhos elevados no Senhor, olhando acima dos problemas, olhando acima daquele povo, o que eles disseram? Subamos e possuamos a terra,
certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor nos fará entrar nessa terra e nos dará essa terra que emana leite e mel. A visão deles foi diferente. O olhar deles foi um olhar de quem tem Deus no coração, de quem conhece Deus na sua vida. Nós aprendemos com Esther, lá no livro de Esther, aprendemos a ter paciência e a agir com sabedoria. Assim foi um pouco da vida de Esther. Ela manteve a calma e ela teve paciência para agir. E o mais importante, ela fez o que agradava a Deus. Com Esther a gente aprende isso. Paciência e agir agradando o coração de Deus. Por isso ela foi abençoada, ela e o povo dela. Pouco mais adiante, lá em Samuel, nós aprendemos com Samuel a escutar o chamado de Deus. A escutar o chamado de Deus. Você lembra Samuel ainda jovem, ouviu lá quando ele estava deitado para dormir? Samuel, Samuel. E ele levanta-se e vai falar com quem? Ele vai falar com quem? Com Eli. Não é? E eles, não te chamei. Não te chamei. Volta a deitar. Samuel, Samuel, ele retorna lá de novo. E ele diz, eu não te chamei. Volta a deitar. Na terceira vez ele diz, é Deus te chamando. Escute a voz de Deus. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Quando ele falar. E isso aconteceu. Então, com Samuel, a gente aprende a escutar o chamado de Deus, mas aprende a honrar o nome do Senhor. Samuel honrou o nome do Senhor em tudo que ele fez. Por isso ele foi uma bênção. Se pularmos para o Novo Testamento, o que a gente aprende com Zaqueu? Lembra da história do pequeno Zaqueu? Eu aprendo com Zaqueu, pessoal, primeiro, a olhar na direção certa. Ele subiu numa árvore e disse, eu vou subir aqui porque por aqui Jesus vai passar. Eu quero olhar Jesus. Ele olhou na direção certa. A gente aprende com Zaqueu a vencer limitações. Ele era pequeno, muito baixinho. Por causa da multidão não poderia ver Jesus. Mas ele sobe numa árvore, ele vence a limitação da altura. E olha na direção certa. Mas aprendemos também a corrigir nossos erros do passado. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, se hospeda lá, Zaqueu corrige os erros do passado. Né? Ele corrige e diz, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei das pessoas, o que eu roubei das famílias. Então nós aprendemos, irmãos e irmãs, que todas as pessoas merecem a misericórdia do Senhor. Dependendo do que tenham feito, a misericórdia de Deus é para todas as pessoas, é para todo mundo. Atos capítulo 9 nos fala da história de Saulo, o famoso apóstolo Paulo. Né? O que a gente aprende com Paulo ou Saulo? Com Saulo nós aprendemos que uma transformação radical pode acontecer nas vidas que se encontram com Jesus. Transformação radical. Eu não era, agora eu sou. Eu perseguia os cristãos e os matava, agora eu sou um deles. Eu odiava o nome de Jesus e perseguia Jesus, agora eu sou de Jesus. A gente aprende com Paulo que é possível que ocorra uma transformação radical na vida quando nos encontramos com Jesus. É? Eu poderia citar uma infinidade de personagens, mas, não sei se você sabe o que representa a palavra mas, né? A Bíblia está cheia de mas. Vou citar algumas delas.
Os irmãos de José o venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Mas. Vou lembrar outra história. Vocês crucificaram a Jesus, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Mas significa uma ideia de contraste ou de oposição. Vocês prenderam os apóstolos, puseram guardas vigiando os portões, mas naquela mesma noite, Deus abriu os portões e libertou todos. Não se esqueça da palavra, mas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas, na verdade, interiormente, são lobos devoradores. Mas. Eu citei todas essas pessoas da palavra de Deus, alguns personagens eu citei. Né? Noé e família, Abraão, Moisés, Josué e Calebe, Esther, né? Paulo, Zaqueu, mas nós não fomos chamados para estar com eles, nem com Noé, nem com família. Não fomos chamados para estar com Abraão, nem tampouco com Saulo, com Moisés, ou Josué, ou Calebe. Não fomos chamados para estarmos com Esther, para sermos como Esther, ou para sermos como Paulo. Não fomos chamados para sermos como Zaqueu. Você e eu, nós fomos chamados para estar com Jesus. Nós somos chamados para sermos como Jesus, para seguir os passos de Jesus. Entenda isso. Há muitos personagens da palavra de Deus com lições preciosas para nós, mas a gente não foi chamado para ser como eles. Não fomos chamados para andar com eles. Nós somos chamados para andar com Jesus, para sermos como Jesus, para estarmos com Jesus. Esse é o nosso chamado. Embora a gente aprenda de toda a vida dessas pessoas, nosso chamado é para estarmos com Jesus. Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele morreu por nós. Eu fico imaginando, e é difícil da gente entender, porque a gente está tão distante daquele tempo, mas eu fico imaginando o impacto que Jesus causou lá no seu tempo. O impacto que ele causou desde a sua geração. Toda a vida de Jesus foi um milagre, desde a sua geração. Gerado por obra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Toda a vida dele foi um milagre, até a sua ressurreição, até o levantar dos mortos. Imagina o impacto que ele causou no seu tempo, o impacto na vida de todo tipo de gente. O impacto na vida de Pôncio Pilatos, o impacto na vida de Herodes, quando ele era pequeno. O impacto na vida daqueles pescadores, daqueles coletores de impostos, que foram chamados por ele, venham estar comigo, venham aprender de mim, venham andar comigo. O impacto que ele causou quando ele andava pelas areias lá da praia da Galileia, do mar da Galileia. Meus irmãos, Jesus causa impacto. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ali. O tanque de Betesda era um lugar comum. Era um monte de gente doente jogada ali, abandonada ali. Um lugar de enfermidade, certamente de um cheiro ruim. Ninguém queria andar ali, passar por ali, nem olhar quando passava ali perto. Mas Jesus desce até lá, naquele tanque, cura a vida de um paralítico que estava ali se queixando há tantos anos. E aquele local não é mais comum, porque Jesus passou por ali. Ali tem história, porque Jesus passou por ali.
Mas o que a gente aprende com Jesus? O que a gente aprende com Paulo, né? Zaqueu, Moisés? Mas o que a gente aprende com Jesus? Eu quero listar para vocês algumas poucas coisas que nós aprendemos com Jesus. Primeira delas, Marcos 12, 30 e 31. O pessoal da mídia vai colocar para nós aqui. Olha o que a gente aprende a amar com Jesus. A gente aprende a amar, olha só. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Isso está brotando dos lábios de Jesus nesse evangelho. É a boca de Jesus falando esse grande mandamento. Grande mandamento. A gente aprende a amar com Jesus. Jesus amou a todas as pessoas. Não rejeitou ninguém que se achegou a Ele. Ninguém. Ele olhava e amava as pessoas. E a agenda dele era cuidar das pessoas. Porque ele amava. Não de boca, não de palavra, mas ele amava de coração. A beleza de Jesus não estava no rosto, a beleza dele estava no coração. E ele atraía as pessoas por essa beleza de coração, que se chama amor. O amor, irmãos e irmãs, ainda é e sempre será a única solução para o nosso mundo. O amor. Jesus nos ensina a amar. Mas além de amar a Deus, o que diz a palavra? João 15, 12. João, bom, esse é o segundo mandamento, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus, amar as pessoas. Né? Amar a Deus, amar as pessoas. E esse texto de João, pode passar o outro? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso é amor. Olha o quanto Deus em Cristo amou você e a mim. Ele deu a vida. Não há amor maior do que este, de dar a vida em favor dos amigos. Não tem amor maior do que este. E há um outro texto que diz assim: quem não ama permanece na morte. Ou seja, o amor é vida. O amor é vida. Mas a gente aprende com Jesus também a orar. A gente não aprende a orar com Jesus? Os discípulos pedindo: Senhor, a gente quer aprender a orar, Jesus ensinou. Mas sobre oração, o que Jesus diz? Dá uma olhada lá em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Quando você orar, não precisa ficar em pulo, batendo o peito, gritando, orando, né? Não precisa sair anunciando para os quatro ventos. Quando você orar, vá lá para o seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e então seu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Aprenda a orar como Jesus fazia. Ele ensina a orar. Ele se retirava para o monte, para um local sossegado. A gente aprende isso com Jesus, né? A amar e a orar. Mas aprendemos também com Jesus a servir, a ser servo. Né? Olha o que diz lá em Marcos 9, 35. Marcos 9, 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Servo de todos. É aquela expressão que a gente fala conseguido: os últimos serão os primeiros, né? A gente aprende a servir com Jesus. A gente aprende com Jesus também a perdoar. Como é difícil perdoar. Como é difícil exercer o perdão na vida de uma pessoa que nos magoou, que nos puxou o tapete, que falou mal de nós, que nos chutou por trás. Como é difícil perdoar.
Você sabe por que é tão difícil perdoar? Porque o perdão não é humano. O perdão é divino. O perdão é dom de Deus. E a palavra afirma, e a gente vai ler ali em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes devo ir perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Até 7 vezes? Olha o que Jesus fala. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não sei se você sabe, mas 70 vezes 7 é uma expressão hebraica que significa infinitamente. Infinitamente. Então, com Jesus, a gente aprende a perdoar sempre. Sempre. E sempre. E de novo. E outra vez. E isso vai para o resto da vida. Perdão é um dom de Deus. Uma outra lição que a gente traz de Jesus à nossa vida é uma lição de intimidade com o Pai. Jesus falou, João 10:30, eu e o Pai somos um. Certa vez os discípulos falaram: Senhor, mostra-nos o Pai, queremos ver Deus. O que Jesus falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Eu e o Pai somos um. Que bom se você for um com Jesus. Que bom que você possa dizer: eu e Jesus somos um. Estamos unidos. Estamos juntos para o que der e vier. Quero fazer algumas perguntas para você. Rapidamente. Eu pergunto e vocês respondem. Tá bom? Pode ser? Quem prometeu estar com vocês até a consumação dos séculos? Em quem você é mais que vencedor? Quem faz de você uma nova criatura? Nada pode separar você do amor de Deus que está em quem? Jesus. Em nome de quem você ora? Em nome de Abraão, Zaqueu, em nome de Jesus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o pão vivo que desce do céu? Quando você está cansado, sobrecarregado, onde é que você encontra descanso para a sua alma? Jesus. Quem subiu à cruz para morrer por você? E por que você quer ser como Noé, como Abraão, como Moisés, como Zaqueu? Se você foi chamado para ser como Jesus. Se você foi chamado para estar com Jesus. Aprendam com Noé e a sua família. Aprendam com Josué e Caleb. Aprendam com Esther. Aprendam com Moisés. Aprendam com Samuel, com Zaqueu, com Paulo. Aprendam com qualquer personagem da Bíblia. Mas imitem a Jesus. Porque você foi chamado para ser como Jesus. Jesus é a nossa referência em todas as coisas. Jesus é aquele que está sempre conosco. Sempre conosco. O túmulo dele está vazio. O de Noé não está. De Moisés também não está. O de Esther também não está. O túmulo dele está vazio. E hoje nós declaramos, na ceia que tomamos juntos, que ele morreu por nós. Renovamos com ele a nossa aliança, no sangue de Jesus, a nova aliança, para a remissão dos nossos pecados. Então eu pergunto, qual é a dificuldade de ser igual a Jesus?
Qual é a dificuldade de entender que você foi chamado para estar com Ele, para andar com Ele, para aprender dEle, para viver com Ele? Qual é a dificuldade? Nós somos uma igreja cristã, por causa de Cristo. Não por causa de Paulo, ou por causa de Esther, ou por causa de Zaqueu, por causa de Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo. Eu entendo que as pessoas, e a gente lê isso claramente na palavra de Deus, as pessoas gostavam de estar com Jesus. As pessoas gostavam de ouvir as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, os ensinos dele. As pessoas ficavam interessadas em conhecer a Jesus. Nicodemos é um exemplo, né? Um mestre em Israel, quero conhecer, já foi lá à noite atrás de Jesus, para conhecer quem era aquele que estava curando, ensinando, que veio ser o Senhor e Salvador. Ele vai lá para falar com Jesus. Por isso, conhecer, conviver e andar com Jesus muda para sempre a vida, e faz a vida ser para sempre, eterna. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que mais de 2000 anos já se passaram. Mais de 2000. 2024, para ser um pouco mais exato, desde o nascimento de Jesus. E você percebeu que nada, nem ninguém conseguiu apagar o nome de Jesus da história. Porque nesse nome há poder. Porque tudo passará, mas o nome dele ficará. O nome dele ficará. Não vai ficar pedra sobre pedra, mas a palavra dele permanecerá. Você sabe que Jesus tem autoridade sobre o mar, sobre as tempestades, autoridade sobre a morte. Quanta gente ele trouxe da morte para a vida de volta? Né? Eu não estou falando só da morte física, não. Talvez você e sua casa, ele trouxe de volta à vida. Milhares de templos são erguidos no mundo afora em honra ao nome de Jesus. Em louvor e honra ao nome de Jesus, Senhor e Salvador. Eu entendo, irmãos, que em nossos dias isso é visível, ainda há uma admiração coletiva pelo nome de Jesus. Há muita gente que ama o nome de Jesus. Há muita gente que ainda não entendeu e que precisa entender que Jesus ainda oferece, nos dias de hoje, o que as pessoas estão freneticamente buscando: vida, paz, perdão, aceitação, salvação, libertação. Ele oferece isso ainda nos dias de hoje: segurança, propósito, amor, família, coragem para viver. Ele oferece isso ainda hoje. Por isso o nome de Jesus é tão poderoso. Finalizar dizendo para vocês uma frase que eu não lembro onde eu ouvi ou onde eu li, mas eu guardei essa frase comigo. Jesus acerta o seu passado, assegura o seu futuro e dá significado para o seu presente. Viu que bonito? Guarde isso aí. Ele acerta o seu passado. Todo o tempo que você perdeu sem Jesus, Ele restaura e recupera quando você o conhece. Todo o tempo que você perdeu. Havia um irmão, não sei se ele não está conectado conosco por Porto Alegre, ele dizia assim: pastor, eu tinha que ter conhecido Jesus há mais tempo. Tinha que ter conhecido Jesus há mais tempo. Eu conheci Jesus, eu já tinha meus 40 anos por aí ou mais.
E eu disse para ele: meu irmão, fica tranquilo. Você vai recuperar esse tempo perdido com Jesus. Porque Jesus, sem dúvida nenhuma, acerta o seu passado. Acerta o passado. Olha o que diz a palavra lá em Coríntios. Paulo dizendo assim: em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. As coisas antigas passaram. Está tudo acertado o que passou. Tudo. Mas pastor, eu fiz isso ou aquilo errado. Está tudo acertado. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Está tudo resolvido. Vida daqui para frente. Agora com Jesus, com a presença dele e com o Senhor. Não tenho dúvida em dizer, irmãos e irmãs, que Jesus é a melhor notícia de todos os tempos. Não há notícia melhor, maior, mais abençoada, mais esperada do que a presença de Jesus. Eu quero que nessa noite você entenda isso. Nessa palavra tão simples, nessa lembrança de tantos personagens da palavra de Deus e tantos outros que eu poderia citar para vocês, eu quero que você volte os olhos para Jesus nessa noite. E agradeça. Obrigado, Deus, porque tu me escolheste. Ele diz isso. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. E o pedido dele é esse: escolhi para que vocês estejam andando comigo, indo e dando frutos. Vou citar 5, para a gente encerrar, 5 palavrinhas, que, vamos assim dizer, foram estratégias de Jesus no ministério dele. Foram 5 atitudes, 5 itens, 5 aspectos, que levaram a êxito, levaram ao sucesso o ministério de Jesus. A primeira delas se chama um chamado. Marcos, no capítulo 13, assim: Jesus chamou as pessoas para estarem com ele. E sabe, quando a gente vive e convive com alguém, a gente aprende muita coisa. Jesus sabia que, chamando pessoas para estarem com ele, elas iriam andar como ele andou, amar como ele amou, viver como ele viveu, servir como ele serviu, orar como ele orou. É na convivência que se aprende isso. Então Jesus chamou para estarem com ele, os chamou para a convivência com ele. Conviver é viver junto. Eles viam Jesus orando, viam Jesus se alimentando, viam Jesus dormindo, viam Jesus curando, viam Jesus abraçando as pessoas, viam Jesus perdoando as pessoas, viam Jesus colocando a mão nos leprosos. Viram, porque eles conviveram com Jesus. Mas além do chamado e da convivência, havia correção. Sabe, muitas vezes, quando nós deixamos de lado a figura e a presença de Jesus nas nossas vidas, nós andamos por caminhos errados. Depositamos a nossa fé onde não devemos depositar. Confiamos no que não devíamos confiar. Falamos o que não devíamos falar, fazemos o que não devíamos fazer. E por muitas vezes, Jesus teve que corrigir os seus discípulos. Porque ele os chamava a oração e eles dormiam. Porque eles estavam no meio da tempestade com medo e Jesus acalma a tempestade e ele estava agitado. Jesus fala: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Por que vocês são tímidos na fé? Algumas vezes, meus irmãos, Jesus vai ter que corrigir a vida de vocês. Muitas vezes isso pode acontecer. Permitam.
a correção do Senhor sobre a vida de vocês. Porque Ele corrige a todo filho que Ele ama. E as correções são necessárias. Porque nós pisamos muitas vezes no lado errado, no caminho errado. Muitas vezes. Chamado, convivência, correção. Quarto, assimilação. Certa vez, acho que era Pedro e João foram presos, porque estavam ensinando e falando em nome de Jesus. Levaram para o Sinédrio os dois. O que vão fazer com esses dois aí? Vamos prender, não vamos soltar. Chamaram os dois e disseram assim: vocês dois estão proibidos de falar e de ensinar em nome de Jesus Cristo. Proibidos. Sabe o que eles disseram? Olha, vocês nos desculpem, mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos de Jesus. Nós vamos continuar falando. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a lição. Quem fala de Jesus, quem espalha o conhecimento de Jesus, é porque aprendeu dele. Eles aprenderam e ninguém pôde calar a vida deles. Aí a Bíblia diz, bom, vendo a coragem e intrepidez dos dois, eles disseram, esses dois estiveram com Jesus. Larga os dois, não adianta que não vão ficar quietos. Soltaram os dois, né? Assimilação. Você foi chamado para conviver com Jesus, para ser corrigido por Ele, para assimilar as lições dele. E a quinta estratégia de Jesus se chama envio. Quando a gente está preparado, Ele nos envia a missão. Está lá, né? Envio de 2 a 2. Vão de 2 em 2, façam isso, façam aquilo, curem, expulsem demônios, vão em meu nome, de 2 em 2. Vocês estão prontos, estou enviando vocês. E no final do ministério de Jesus, antes de subir aos céus da sua ascensão, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus encerra dizendo assim, ide, façam discípulos, ide em meu nome, façam discípulos. É interessante que Jesus inicia o ministério dele, dizendo, venham a mim, vinde, aprendam de mim, convivam comigo, sejam corrigidos por mim, assimilem minhas lições. E ele termina o ministério dele dizendo, vocês estão prontos, agora vão, ide. O meu coração, irmãos e irmãs, quer entender e quer aceitar que nós estamos prontos. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Você já orou, já leu a palavra, já aprendeu, já ouviu mensagem, já ouviu sermão, já fez estudo, já fez devocional? Quantas vezes já disseram, vocês têm que ser como Jesus, você tem que imitar Jesus, você tem que ser como Ele, foi chamado para estar com Ele. E eu volto a perguntar, qual é a dificuldade que você enfrenta de ser como Jesus? Pois bem, a dificuldade, vence essa dificuldade. Passe por cima dela, porque a bênção virá para todo aquele que fizer isso. A bênção virá. Quando um pastor chega a uma igreja, nós já estamos com mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos a nossa Zoe aqui em Joinville. Quando o pastor chega ao culto e vê o pessoal chegando e reunindo, a gente espera, bom, esse domingo eu quero ver um monte de irmãos e irmãs mais parecidos com Jesus do que o domingo passado. Esse é o desejo do coração da gente. Eu quero ver as pessoas mais semelhantes a Jesus do que estavam no domingo passado. Nem sempre a gente encontra isso, mas é o desejo do coração. Então, volto a dizer, pessoal, encerrando esse momento, antes de nós orarmos, aprenda com
todos os personagens da palavra de Deus. Aprenda com todos, mas imite a Jesus. Você foi chamado para ser como Ele, né? Para ser, como há um título de um livro que eu li há muito tempo atrás, você foi chamado para ser simplesmente como Jesus. Simplesmente como Jesus. Vamos colocar em pé. Se você puder dar a mão para quem está ao seu lado, por favor, faça isso. Dê a mão para quem está ao seu lado. Pode ser seu irmão, sua irmã, seu filho, sua esposa ou esposo. Dá a mão para quem está ao seu lado. Feche os seus olhos e abra os olhos do seu coração, né? Eu quero que você veja Jesus agora no seu coração. Você é templo da presença dEle. Eu já falei para você, vou repetir. O Senhor podia morar em qualquer lugar do universo, em qualquer galáxia. Ele criou todas as coisas, céus e a terra. Ele podia morar em qualquer planeta, qualquer galáxia criada por Ele. Mas Ele optou, Ele escolheu morar em você, morar no seu coração. Você é a casa favorita, preferida de Deus. Se você não tem sido tão parecido com Jesus quanto você espera, o momento de assumir um desafio, o momento de renovar o pacto é hoje. Não viva a procrastinação de deixar as coisas para amanhã. Ele chama você hoje, a palavra dele foi anunciada hoje, agora. E Jesus chama você para você conviver com ele. Mais do que conviver com ele, ele chama para você levar ele para dentro da sua casa, no seu coração, né? Onde quer que você vá, você leve em você a vida de Jesus. Você leva nos seus lábios o amor e as palavras de Jesus.